Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui novamente reunidos para mais um estudo do Livro dos Espíritos na nossa Casa Espírita, Centro Carvalho de Pompeia, todas as segunda-feiras às 8 horas. Antes de mais nada, então, vamos realizar nossa prece de abertura, fechando nossos olhos, calmando nosso coração, trazendo a mente para esse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui novamente para estudar e refletir sobre os ensinamentos do nosso querido e amado Mestre Jesus. Rogando aos bons espíritos, aos espíritos amigos, aos trabalhadores e os mentores do Centro Kepler-Schuttel, que nos inspirem, que nos amparem, ao nosso anjo guardião, que nos ilumine nossos pensamentos, para que possamos refletir sobre as ideias aqui hoje e que principalmente possamos aplicá-la à nossa vida, às nossas decisões. Que assim seja. Então, pessoal, como eu disse, hoje aqui nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos num capítulo novo, começamos a semana passada e hoje vamos estudar sobre ele. Aqui só para se localizar, como sempre, então nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, do Mundo dos Espíritos. Já estudamos todas as questões do capítulo 1, 2 e 3. Estamos agora no capítulo 4, da pluralidade das existências. Dentro desse capítulo já estudamos tudo sobre reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação em diferentes mundos e na semana passada começamos com o nosso amigo Gilmar, transmigrações progressivas, ok? Hoje nós vamos dar continuidade, iniciando pela questão 192 até a 194, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho de conceitos básicos, fundamentos, ok? Isso é importante. Eu entendo que é de suma importância nós retermos os fundamentos, os conceitos, mais do que gravar na memória cada particularidade, cada coisa que traz de informações das questões. Então, sempre eu trago isso para a gente conversar e para fixar os conceitos. Então, transmigração. Nós estamos estudando transmigração progressiva, então vamos lá. O que é uma transmigração? Isso, se você buscar no dicionário, se você buscar em outros tipos de estudo, essa palavra vai se encaixar em vários contextos. Aqui no contexto espírita, eu gostei muito do que eu achei na TV Mundo Maior, quando eles estavam estudando justamente sobre esse capítulo. Então, eu vou ler. Transmigração progressiva é um termo usado para falarmos sobre a pluralidade das existências, grava isso, e explicar sobre a passagem do espírito de um lugar a outro de forma progressiva. Bom, então eu coloquei outro termo aí para a gente lembrar que a transmigração é a passagem de um lugar para outro. Esse pequena frase é mais genérica, né, que reflete muito o que é transmigração de forma geral. Mas no espiritismo está ligado a você evoluir, ou seja, ter várias existências, não só corporais, nós vamos ver sobre isso, e que mostra a passagem, não apenas reencarnação, mas sim a passagem do espírito, a evolução dele ao longo da sua existência. Ok? Então vamos continuar. Ok, então nós falamos que transmigração é a passagem, a evolução. Mas vamos trazer de volta o conceito de evolução, principalmente o conceito de tempo, porque vai nos ajudar nas questões seguintes. Então, lembrando, nós somos criados, o princípio espiritual, ele é criado, ele é a individualização do princípio inteligente ou da substância imaterial inteligente do universo. Lembra no começo do Livro dos Espíritos, nós estudamos no início aqui de 2021 sobre Deus
a substância material, a substância inteligente, aí várias denominações, mas princípio espiritual, ou seja, a nossa jornada como espírito se inicia com a individualização desse princípio inteligente que foi criado por Deus. A partir do momento que uma porção desse princípio inteligente, dessa substância imaterial inteligente, é individualizada, como ela se liga à matéria ainda é um mistério. Eu até coloquei embaixo no livro A Gênese, para mostrar que os próprios espíritos falam que ainda não é possível nós sabermos exatamente como isso ocorre, ok? Nos falta conhecimento, nos falta vocabulário, nos falta elevação para entender tudo isso, ok? Existem muitos livros e muitas pessoas que estudaram isso a fundo e trazendo conceitos muito bacanas, mas a gente ia se estender muito. Então, acho que isso basta. Nós somos criados pela individualização do princípio inteligente e nós recebemos o nome de princípio espiritual. Simples ainda, sem complexidade, ok? Sem conhecimentos, ou seja, ignorância de conhecimentos. Bom, o que acontece depois? O princípio espiritual estagia, ele passa milhões e milhões e milhões de anos em outros reinos da criação, desenvolvendo funções cada vez mais complexas, o aprendizado aumentando a cada experiência até adquirir a individualidade, ou seja, a percepção que aquele princípio inteligente é um ser e nesse momento que denomina-se, que nós denominamos como espírito. Então, o princípio espiritual passa milhões de anos estagiando, aprendendo e aumentando a sua complexidade até ser capaz de viver experiências superiores, que é o que nós chamamos de espírito. Experiências superiores, principalmente no reino animal. Então, eu citei aqui embaixo o Livro dos Espíritos, a questão 607, está bem adiante do que nós estamos estudando agora, mas o Livro dos Espíritos ele se complementa, não dá para a gente apenas ler na sequência sem consultar outras partes. O que fala a questão 607? É muito bacana. Eu não trouxe aqui o texto para a gente não se adiantar, mas eu vou ler a parte interessante da questão. Então, o Allan Kardec pergunta se a alma foi o princípio dos seres inferiores à criação e os espíritos respondem de forma muito significativa. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres inferiores à criação, em reinos inferiores, que se está longe de conhecer plenamente que o princípio inteligente se elabora, individualiza-se pouco a pouco e ensaia para a vida, a vida no reino animal. De certa forma, é um trabalho preparatório como o de uma germinação. Em seguida, o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, esse texto eu li integral do que está na questão 607 do Livro dos Espíritos, e ele mostra muito esse conceito de transmigração, ou seja, de transformação até você ser capaz de receber novas experiências em outros reinos que não sejam os inferiores. E por que eu estou falando tudo isso? Mais uma vez, porque é muito tempo. Nós estamos falando aqui de milhões e milhões e milhões de anos da nossa concepção terrestre aqui, do ano terrestre. Corroborando com Kardec, Joana de Ângeles, no livro, na obra, né, Iluminação Interior, ela também fala sobre isso. Então, entre aspas, manifestando-se em sono profundo, nos minerais, através dos milhões de milênios, germina mediante processo de modificação estrutural, transferindo-se para o reino vegetal. Bom, aqui, como eu falei, sem querer começar a abrir um assunto que é muito extenso, mas Joana de Ângeles também mostra que existe um grande período de evolução
do princípio inteligente até o espírito. Ok? Leon Denis também fala sobre isso na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis, um grande escritor que nos contribuiu com muito conhecimento. Ele também disse, abre aspas, na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Ok? Só para mostrar que nós estamos falando de uma evolução, de uma jornada evolutiva complexa e longa. Bom, esses são os conceitos chaves que vão auxiliar o entendimento mais profundo dessas próximas questões, a começar da 192. E aqui ele já traz o tema. Então, questão 92, pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Olha aqui, a pergunta, né? É possível a gente fazer tudo certinho numa vida e em vez de gastar milhões de anos, que é a nossa jornada toda, numa vida só de 50, 60, 70, 80 anos, fazer tudo certinho e passar por tudo isso e abreviar toda essa história? Bom, é por isso que eu trouxe aquela introdução para entender essa resposta dos espíritos. Não, não é possível. Pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança. Por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude antes de chegar à madureza, ou seja, a idade madura. Essa questão é longa, ela tem uma outra parte ainda. Continua. A resposta é longa, né? E também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescência. Ou seja, não dá para a natureza dar saltos, é certo? Os espíritos estão falando, existe etapas que nós devemos viver e cumprir. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, seja em moral, seja em ciência, né, importa-se adiante no outro também, para atingir o extremo superior da escala evolutiva. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então, pessoal, pontos chaves da questão, né? Podemos abreviar a nossa evolução espiritual no intervalo de uma vida, fazendo tudo certo? Não, porque nós devemos cumprir as etapas e nós vamos entender mais para frente um pouquinho o que são essas etapas que são importantes a gente cumprir, né? E lembrar que fazer tudo certo, moralmente certo, não cometer erros em relação às leis divinas, não significa que nós evoluímos. Nós temos que lembrar, nós temos que evoluir também em inteligência, não só no sentido moral. Nós temos que evoluir em conhecimento, conhecer todas as áreas que nós vemos hoje aqui, nós temos que ter domínio de tudo isso. Então, quando a gente fala de um espírito puro, não é apenas um espírito que conhece e pratica na plenitude a lei de amor, mas sim um espírito que tem conhecimento sobre todas as outras áreas. Então, é importante lembrar disso. Então, não dá para abreviar. Mas aí, ok, vamos lembrar então, né? O que é um homem perfeito, né? O que é um perfeito? Quando ele fala em perfeição, né? Dá para a gente fazer tudo certinho e ser perfeito num intervalo de uma vida? Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo inteirinho dedicado a isso, que chama Seres Perfeitos.
Então, eu não trouxe o capítulo inteiro aqui para a gente olhar, mas eu pensei em algumas coisas importantes e complementei com algumas afirmações que também estão na Revista Espírita de 1868. Então, o que é um homem perfeito? É olhar todos os homens como irmãos, independente de raça, de nacionalidade, de religião, de partido, de tudo. Todo mundo é irmão. Retribuir o mal com o bem. Não importa o mal e o nível de mal que você receba. Você dar o bem em troca. Já nesse ponto nós conseguimos pensar em muitas coisas, né? Muitas coisas más que nós recebemos que nos machucam profundamente, torna muito difícil a gente retribuir com o bem no estágio onde nós estamos. Mas vamos lá. Benevolente para com o próximo, ou seja, praticar o bem com todos, sem esperar nada em troca, nenhum retorno. Indulgente para com as fraquezas alheias. Aqui não é concordar com os erros dos outros, mas sim ser indulgente com os erros, com as fraquezas praticadas por outros, ou seja, não julgar os nossos irmãos. Mais uma vez, aqui nós podemos falar coisas muito atuais, como os crimes praticados por outras pessoas, os políticos que nós vemos nos noticiários, indulgente com a fraqueza de todos, independente de quem são. Mais do que isso, né? Para ser uma perfeição, depositar toda fé inabalável em Deus e se submeter à sua vontade. Ou seja, lembrar que Deus é o ser perfeito e atua de forma misericordiosa na nossa vida, a gente entender isso e submeter, não importa a vicissitude que nós estamos vivendo. Todas as dores da vida sem ser aceitas sem murmurar, ou seja, não reclamar dos problemas que nós passamos, não alimenta ódio nem rancor, estuda o ser perfeito, estuda suas próprias imperfeições, olha para dentro de si mesmo antes de julgar aos outros. E aqui eu não coloquei todas, mas é importante o final dessa parte do Evangelho. Te fala que não ficam assim enumeradas apenas numa lista todas as características e qualidades que distinguem um ser perfeito de um que está a caminho. E depois ele fala, complemento, né? Quem está praticando isso está num caminho que se acha correto, ok? Então, pessoal, isso é ser perfeito para o Espiritismo. Nós somos. Dá para praticar tudo isso numa experiência de vida só, num intervalo de vida? Acho que basta a gente refletir um pouquinho, mesmo pegando as pessoas que a gente mais admira, que nós vamos ver que ainda nós estamos longe disso. Mas aí continua. Na 192 ainda, parte A. Aí o Kardec ainda insiste, né? Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Então os espíritos falaram que não dá para ser puro numa vida só, para se purificar, mas dá para a gente fazer algum progresso, ter uma segurança que a gente vai sofrer menos dor, mas a gente tem muito medo da dor, né? E aí os espíritos responderam, sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho, só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Então, uma resposta positiva, ou seja, dá para a gente trabalhar pela nossa evolução, sim, e ter uma jornada menos penosa mais à frente. Aí vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão, né? A evolução, a lei do progresso. Então, se não dá para fazer tudo numa vida só, como que é isso? Como que nós podemos enxergar toda essa evolução, todo esse caminho, né? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 117, nós já estudamos isso. Onde ele fala, ele coloca uma frase que é muito bacana, que assim, uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança insubmissa?
Ou seja, alguém que se submete à providência divina não se instrui, não aprende mais rapidamente do que alguém que está sempre lutando contra. E aí tem até uma imagem, né? A evolução, a gente pode imaginar ela como se fosse um rio turbulento, com correntezas, trechos de correntezas, trechos calmos. E nós, como espíritos, estamos, na nossa jornada, nós estamos dentro desse rio, ok? Não adianta nadar contra a correnteza. A gente cansa, a gente se afoga, a gente se atrapalha todo. E, no entanto, a marcha evolutiva, a lei do progresso, é uma só. Ou seja, nós podemos e devemos deixar fluir junto com a correnteza, da melhor forma possível. Então, nós temos que lembrar disso quando a gente fala de evolução. É um longo caminho e nós vamos passar por vários momentos nesse caminho. Dando continuidade na questão 193, aqui eu vou ler mais de uma questão junto, tá? Porque elas vão se relacionar uma com a outra, né? Então, questão 93. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? E a resposta é, com relação à posição social, não. Sim, desculpa, com relação à sua posição social, sim. Como espírito, não. Ok? Então, dá para descer? Socialmente dá, mas não como espírito. Vamos ler mais uma e a gente entende um pouquinho mais. Aí a questão 194, a primeira parte da questão 194. É possível que em uma nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Lembrando aqui o que é celerado. O celerado é aquele que possui uma má índole, mal, uma perversidade. Então pode um homem de bem se tornar, animar um corpo de alguém mal numa outra vida? Então é muito semelhante à questão anterior, né? Ou seja, pode ter um regresso? E os espíritos também respondem, não, visto que não pode degenerar. Resposta curta, simples, tanto quanto a outra. Então aqui a chave é entender se nessa evolução que nós estamos vivendo, se pode acontecer de a gente regredir, porque já foi dito que não. Bom, por que não? Nós precisamos lembrar, o conhecimento, quando nós aprendemos algo, ele fica dentro ele fica armazenada na nossa consciência, no nosso espírito imortal. Uma vez aprendido, nós não conseguimos desaprender. Não tem como desaprender algo que você já aprendeu. Ok? Imagina qualquer coisa que você tenha aprendido ao longo dessa vida. Você pode até ignorar, mas não dá para você pegar e falar não vi, não aprendi, não sei, não tenho conhecimento. Então, é nesse sentido aqui que você não pode regredir. O espírito pode adquirir novos débitos. Também eu acho que nós já falamos aqui várias vezes isso. Mesmo conhecendo, ele pode adquirir débitos, ignorando o que aprendeu. Mas não tem como desaprender. Essa é a lei do progresso. Então, esse quadrinho nós já mostramos também, eu estou trazendo ele aqui de volta, para lembrar que evolução espiritual é um caminho, uma jornada ascendente. Você pode até estacionar, mas nunca regride, onde você sai da materialidade, da ignorância e vai até a sua sublimação, o seu conhecimento. Então é algo constante. E o que está na base da lei do progresso, que é importante? Tempo, experiências. Tempo, viver diversas experiências. Então não dá para a gente, numa vida só, querer viver tudo que nós precisamos aprender. E na resposta das questões, ele citou também por que mudar, né? Ele falou, você pode até mudar de posição social e não regredir como espírito. Bom, por que mudar a posição social? Lembrar, se tempo e experiência está na base da nossa evolução, então viver papéis diferentes produz uma diversidade de experiências diferentes para nós. Experiências diferentes nos traz novos aprendizados. Então, a gente viver a experiência da pobreza,
a experiência da riqueza, a experiência de estar cercado de pessoas, a experiência de estar mais solitário. Então dá para a gente imaginar diversas experiências que vão nos trazer aprendizados. E aprendizados nos traz evolução. Ou seja, o espírito evolui aprendendo. Então isso acho que fundamenta e deixa bem claro que nós não podemos regredir, não tem como regredir, ok? E o progresso é feito através de várias experiências e por isso que socialmente nós podemos até mudar de posição entre uma existência e outra. E, para finalizar, a parte A da questão 194, né? Que ele continua, a alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Então, já que não pode regredir, ele só confirma o oposto. Ou seja, a alma de um homem que ainda é ignorante pode evoluir? E a resposta, como a gente imagina, é sim. Se o espírito se arrependeu, sim, pode. E isso constitui uma recompensa. Qual é a recompensa? Da evolução, da felicidade. E a sequência dessa pergunta traz o comentário, um comentário de Kardec para essa questão, para a resposta a essa questão, que eu acho que vale para tudo que nós falamos aqui hoje. Se a gente conseguir ficar com isso, eu acho que ele resume muito bem. Então eu vou ler porque eu acho que ele foi magistral nisso. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que, entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus o carpinteiro. Bom, eu acho muito bacana esse trecho, que ilustra claramente que nós não podemos regredir, que o conhecimento nós não conseguimos desaprender, nós podemos apenas ignorar, e que essa vivência de experiências é muito importante para o espírito, e esse vai e vem, ele acontece e vai acontecer. E frequentemente as pessoas que nós consideramos menos aptas, as pessoas que nós consideramos, que nós pouco consideramos, podemos dizer assim, podem ter as maiores qualidades morais que imaginamos. Ok? E aqui o exemplo máximo, né? Jesus, que é nosso modelo e nosso guia, era um carpinteiro e Herodes era um rei na época em que os dois ficaram frente a frente aqui na humanidade. E nós sabemos das qualidades de um e de outro, certo? E eu queria encerrar, pessoal, com uma imagem. Deixar uma imagem aqui para gente, tentando resumir um pouquinho do que nós falamos hoje. Nós somos criados simples e ignorantes, lá do princípio inteligente criado por Deus. E desde então, nós vivemos uma jornada longa, que nós vamos cada vez mais vivendo experiências complexas, até o momento que nós estamos aqui atualmente. E essa jornada, junto com a providência divina, nós somos construtores dela. Nós estamos aprendendo. E a decisão de aprender e do que nós vamos fazer com esse aprendizado é o que vai determinar a nossa evolução, a nossa mais rápida ou mais lenta evolução, dado que sempre nós vamos evoluir. Então, isso você imagina que é como se fosse um quadro. O quadro, imagina a nossa vida, a nossa evolução como um quadro, onde nós mesmos estamos pintando isso, sendo participantes, atuando e desenhando esse quadro. Então, essa imagem eu acho que traz um pouco isso.
de um quadro, de uma pintura, onde você está participando dela ativamente. Você é responsável por essa evolução junto com Deus, com a providência divina. Então, pessoal, era isso. O estudo hoje de poucas questões. No entanto, ele trouxe conceitos aqui para nós, conceitos profundos. E mais uma vez lembrando, nossa jornada é longa, começou há bastante tempo, nós vamos evoluir ainda por muito tempo, ok? Então, para encerrar, nós vamos fazer a nossa prece. Agradecendo mais uma vez a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, realizando esse estudo do Livro dos Espíritos, rogando também ao nosso Pai que possamos estar juntos na próxima semana, no Evangelho da próxima quarta, e que nós possamos, acima de tudo, Pai, ter consciência do nosso aprendizado, ter consciência das nossas limitações e trabalhar nessas limitações para nossa evolução. Que todos possam ter uma boa semana e que, mais uma vez, que semana que vem possamos estar todos juntos novamente. Que assim seja. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima semana. Muito obrigado.